Amigos do Saúde Digital, no episódio de hoje a gente vai celebrar um ano da nossa primeira e principal comunidade médica, a Cardiogram. E eu convidei aqui dois médicos embaixadores, Dr. Joaquim Barreto e doutora Pamela Cavalcante, médicos cardiologistas, para a gente contar aqui como funciona, o que é a Cardiogram, da onde veio a ideia, e vai ser um bate-papo gostoso para vocês conhecerem o que é a Cardiogram, como a SD Conecta está trabalhando esse propósito de auxiliar os médicos a cuidarem melhor de seus pacientes através de uma plataforma segura de discussão de casos. Eu trouxe aqui alguns números só para a gente começar. A Cardiogram começou no dia 15 de setembro de 2022, estamos completando um ano, e até agora temos 9.952 médicos discutindo casos em cardiologia. A gente teve mais de 1.990 posts ao longo desses 12 meses, mais de 7.650 comentários nestes posts e o número impressionante e que me alegra muito de 22.900 interações. O que a gente considera interação? Toda ação que o membro faz utilizando a plataforma. Postar, comentar, aplaudir, compartilhar, discutir caso no chat privado, enfim, tudo que o membro interage com a plataforma, com a ferramenta digital, a gente considera uma interação. E esse é um dos principais indicadores em que de um produto digital ele está tendo sucesso, quando o usuário interage com ele. Então, pessoal, para começar aqui, sejam bem-vindos, Dr. Joca, eu vou te chamar de Joca, Joaquim Barreto, carinhosamente conhecido como Joca, doutora Pamela. Primeiras damas, vamos conversar pela doutora Pamela. A gente está combinando na nossa roupa aqui. É verdade. E a gente nem combinou, na verdade, né? Combinou. Foi por acaso. Foi por acaso. E eu queria que você contasse um pouquinho do seu background, depois o Joca conta o dele e a gente fala da Cardiogram. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje. Você sabe que eu tenho uma história que, assim, eu conheci a Cardiogram no Instagram em outubro do ano passado. Acho que já tinha um mês que ela já existia. Por amigos em comum, assim, eu vi alguns médicos que tinham sido convidados para se tornar embaixadores da comunidade. E me chamou a atenção, porque até então não conhecia nenhuma plataforma com uma proposta parecida da Cardiogram. E a outra coisa que me chamou a atenção é que, assim, da época da minha formação para cá, mudou muita coisa, tanto em relação à educação médica, quanto a como a gente se comunica e difunde informação. Então, eu venho de uma formação de medicina muito tradicional e na minha escola de formação, as pessoas elas ainda têm um certo preconceito com exposição em rede social, em posicionamento digital. Então, isso é uma coisa que vem se modificando e muito pautada nas novas gerações. E me chamou a atenção que, logo de início, a Cardiogram, ela tinha fundadores, né? Os membros e os embaixadores fundadores, assim, do início mesmo, eram pessoas renomadas, assim, pessoas que já tinham uma experiência grande em cardiologia, principalmente, né, que era o objetivo da plataforma, que já tinha um consultório estabelecido, que não tinha essa necessidade de se expor tanto em mídia social e que enxergou naquilo uma grande ferramenta para a educação e para networking e a criação de uma comunidade de verdade, né? Enxergou a ideia e comprou a ideia que o Lorenzo construiu na época. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Depois eu vou entrar nesse detalhe, assim, da seleção dos embaixadores, porque isso é um ponto que a gente investiu muito. Eu acho que eu e o meu time, né? Ninguém faz nada sozinho, mas nós acertamos e muito por focar no médico, na necessidade do médico. Mas a gente conta sobre isso já. Eu queria falar, você trabalha onde? Cardiologista? Estudou onde? Conta um pouquinho da Pamela. Vou falar um pouquinho de mim. Então, assim, eu sou de Brasília.
Eu fiz a minha formação médica lá, formei pela Universidade de Brasília. Depois eu vim para São Paulo fazer residência. Eu fiz clínica médica na Unicamp, que foi onde eu conheci o Joaquim, o professor Andrei, que também é um embaixador da comunidade. E depois eu fiz cardiologia no Instituto Dante Pazanese, aqui em São Paulo. E fiz um fellow em valvopatias e cardiopatias estruturais no INCOR, que é onde eu atuo atualmente como médica pesquisadora e colaboradora da unidade. E atualmente eu sou membro do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, que é onde eu fico a maior parte do tempo e desenvolvo mesmo cardiologia, vejo paciente, atendo pronto-socorro, consultório, tudo. Perfeito. Sensacional. E você, Joca, conta pra gente aí seu background. Não, perfeito. Bom, eu sou formado pela Unicamp, né? Na época que eu estava ali em formação ainda na Unicamp foi quando eu conheci a Pamela, né? Eu, na época já integrava ali o laboratório de aterosclerose, que é do professor André Espósito, como aluno ainda de iniciação científica. Naquele mesmo período eu fiz um estágio de cardiologia na Inglaterra, né? Passei alguns meses lá e retornando eu recebi o convite de ingressar diretamente no doutorado, né? Ali também com um projeto vinculado ali à cardiologia ali na Unicamp. E estou desde então no doutorado com o professor André Espósito, que também é um dos embaixadores, né? E nesse meio, né, do caminho a gente vai conhecendo as pessoas, conheci a Pamela, conheci outros tantos colegas. E disso também que surgiu o conhecimento da Cardiogram, né? Na época a gente conversou, acho que estava começando ainda, né? Eu lembro de você comemorando, a gente atingiu 1.000 membros, né? E hoje a gente está falando de quase 10 mil pessoas, né? E eu acho que tem um valor muito grande essa plataforma, a ideia foi realmente brilhante, eu acho que os números falam por si só, né? E a gente está agora nesse processo bem legal, de crescimento exponencial, né? Obrigado pela presença de vocês e destacar, né, dois médicos que eu costumo chamar de Rising Stars, né? Porque dois médicos jovens e com uma carreira muito bem sedimentada, né, e brilhante pela frente, e vocês ajudam muito a gente lá dentro da Cardiogram. Mas pegando o seu ponto, voltando dos embaixadores, né, a gente... Pamela e Joca, eu empreendo com médicos, minha proposta de valor sempre foi atender o médico, servir ao médico, porque eu sou médico e eu sempre acreditei e acredito que por entender mais a dor do médico eu posso fazer isso melhor, de servi-lo melhor. Prova disso é o podcast, aqui tem desde 2018 e a gente sempre quer levar esse conteúdo para o médico. Eu comecei a empreender em 2017 e foi evoluindo, até chegar na SD Conecta, né, que é esse hub, essa rede de comunidades médicas, em que a primeira foi a Cardiogram, mas a gente já tem mais outras 5 sendo criadas, Hematogram, Oncogram, Pedigram, Reumatogram e Endocrinogram. Obrigado. E aí... Nessas pesquisas, né, e empreendendo e trocando o pneu do carro em movimento, que eu costumo dizer, sempre atrás desse mínimo produto viável, eu percebi que tinha uma dor do médico que eu vou chamar de tradicional, que é chamado Key Opinion Leader, que é aquele médico que fez a carreira dele na era analógica. E que ele tem muitos artigos publicados, ele está em grandes centros, ele tem uma influência, ele é autor de capítulo de livro, autor de artigo, ele tem uma influência muito grande e significativa sobre a classe médica, e esse médico tem muita dificuldade de fazer essa transição para o digital. Apesar de reconhecer a importância disso, muitas das vezes esse médico ele não está no Instagram falando com o público dele, nem com o paciente, talvez porque ele não tem essa necessidade, né? E esse médico talvez ocupe muitos lugares de offline, que são as aulas do congresso, os congressos. E ao apresentar essa possibilidade para esses médicos tradicionais, todos viam isso com muito bons olhos. E o legal dessa comunidade é que ela é feita por essa integração desses médicos que são líderes de opinião, com médicos mais jovens que já vêm de uma era digital. E isso é uma grande riqueza da comunidade. A gente
se você pegar o desenvolvimento de um produto digital, todos vão te falar para começar pelos early adopters. Para começar, por exemplo, pelos estudantes de medicina, porque eles já são nativos digitais. Por que vocês não começam a comunidade pelos estudantes? Eles vão usar, eles vão gostar. E aí depois vocês vão para os residentes. E aí depois você chega lá. Eu nunca acreditei nisso. Eu acreditei que o valor da comunidade está em trazer esse pessoal para dividir com quem está chegando. Porque aí você tem uma riqueza. E aí você pode entender, e acontece isso lá, que todos aprendem. Sim. Porque o KOL, o líder de opinião, ele aprende com o jovem, com a rapidez, com o tipo de pergunta, até com a forma de comunicação, com o posicionamento no digital. Sim. E o jovem aprende com a sabedoria, com a experiência, com a bagagem desse líder de opinião. Apesar de ser um caminho mais difícil para desenvolver um produto digital, porque a gente não começou pelos early adopters, a gente acredita que essa é uma das chaves do sucesso, porque realmente entrega valor para o médico. Vocês percebem isso no feed? Vocês percebem isso ou é uma percepção minha? Eu queria um pouquinho do que vocês acham sobre essa troca de comunidade. Sem dúvida, assim, eu acho que vocês tiveram a sensibilidade e a capacidade mesmo, né, de selecionar grandes líderes de opinião nas suas respectivas áreas, né, e isso permitiu que todo esse conhecimento deles fosse transmitido numa escala que antes não era possível. Né? Então, às vezes, aquela pessoa que era chefe do departamento, chefe do ambulatório, ele tinha acesso a quem ele era preceptor. Ali, um grupo de residentes, grupo de internos. E hoje, ele pode compartilhar esse conhecimento dele com 9.500 outros médicos que estão em diferentes lugares do país que, de outra forma, não teriam acesso a ele. Né? Eu acho que um outro aspecto fundamental disso é que para a pessoa que às vezes está começando, ou a pessoa que está ali já num ponto, né, de crescimento realmente da sua carreira, muitas vezes ela vai se ver diante de um caso que ela tem dúvidas. Né? E ela poder compartilhar a dúvida daquele caso que ela está vendo no dia a dia com uma pessoa que às vezes tem 30 anos de experiência, 40 anos de experiência com aquilo, é um ganho que de outra forma não seria possível. Né? Porque a gente está falando, às vezes a gente está falando aqui de São Paulo, você tem uma concentração, né, de hospitais e de universidades e de líderes muito grande, mas às vezes a pessoa está numa região um pouco mais distante ou não tem por qualquer motivo acesso a essas pessoas, e isso se resolve hoje com um post que vai vir o comentário da pessoa que tem 30 anos de experiência e falar, olha, não, as evidências mostram isso, o artigo mostra isso, a minha prática é essa, você pode adaptar para a sua realidade dessa forma. Né? E isso, até um pouco mais de um ano atrás, não existia essa possibilidade. Acho que foi criada essa plataforma para isso. Nos né? grupos de WhatsApp, né, Pamela? Que sem uma segurança, né, e funcionalidades para isso. Não, sim. Eu acho que, assim, você desenvolveu um sistema de ganha-ganha, né? Dessas duas gerações diferentes, assim. Então, assim, hoje em dia a saúde digital é uma realidade. O comportamento é pautado pelas novas gerações. Então, assim, você estar no digital já acaba sendo uma obrigação. Que era uma coisa que eu acho que, assim, os médicos mais antigos tinham uma certa resistência e também não sabiam como, eles queriam e não sabiam como se inserir. Então, eu acho que a plataforma, ela também ajuda nisso e ajuda a difundir mais a informação. Igual o Joca falou, você tem uma proximidade maior de um formador de opinião, né? De um grande líder que está sempre em palestras, em congressos, e que geralmente a comunicação era por e-mail. E hoje em dia você consegue, através de um post, tirar uma dúvida, expor um caso clínico e conseguir essa comunicação de uma forma muito mais fácil que até então, antigamente, não era possível. E uma plataforma que tinha uma proposta que até então não existia, né? A gente tem outras plataformas de comunicação que o médico utiliza também, mas diferente, o Cardiogram, apesar do nome ser parecido, é muito diferente do Instagram, muito diferente. É outra proposta, outra comunidade. Eu faria só um acréscimo, assim, você falou, às vezes o contato era por e-mail, né? Um dos 1.000 e-mails que aquela pessoa receberá naquele dia, provavelmente você vai ser ignorado, né? Por uma questão de demanda mesmo, que geralmente é muito grande. E hoje, se a gente pega ali na plataforma, você vê que a pessoa ela coloca uma dúvida, se você verifica, o Lourenço deve ter se dado até melhor, mas o tempo de resposta geralmente são poucos minutos. Sim. Então você está ali no seu dia a dia, você coloca uma dúvida e uma pessoa
com a qual você não teria nenhum acesso em outra circunstância, te responde de acordo com a diretriz que saiu agora, com o artigo que ela mesma escreveu, com o conhecimento que ela adquiriu nesse tempo. Vale a pena a gente contar por que essa resposta é tão rápida, porque a gente resolve isso com a tecnologia, Sim. né? Todos os embaixadores são notificados via push notification e via mensagem no WhatsApp. Uhum. Então, quando um membro faz uma pergunta, eles são notificados e eles estão no WhatsApp grande parte do tempo. Então, eles clicam, já cai direto no post e eles, por serem experientes, eles investem ali pouco tempo para responder esse membro e que deixa a situação fluida e dinâmica, né? E o membro também pode perguntar de forma anônima, que é uma coisa que não tem no grupo de WhatsApp. Sim. Porque Às vezes ele tem vergonha, né? Acho que a dúvida é boba. Já que a dúvida é boba, então se você pergunta de forma anônima, você pode estar sanando uma dor real e pode ser a dúvida de outros. Sim. E como costuma acontecer com as redes sociais, a maior parte dos membros, eles investem mais tempo lendo. Eu li aqui no começo as interações, mas eu não trouxe aqui o tempo, não me entende de cabeça, quanto tempo os membros ficam logados. Uhum. E aí eu escutei certa feita de um colega que é como se fosse um livro de casos clínicos vivo. Uhum. Porque na hora que você tem uma pergunta que ela é respondida por diferentes nuances, diferentes regiões, diferentes realidades, aquilo virou um livro de casos clínicos vivo. Então, muitas pessoas, a maior parte das pessoas, elas passam consumindo esse conteúdo no feed, lendo esse feed. E aí eu quero trazer um ponto aqui, saber a opinião de vocês, porque o médico não paga para estar lá dentro, né? E a gente consegue fazer isso, parar de pé, a gente consegue fazer isso acontecer através do apoio institucional, do patrocínio, do fomento, podemos chamar de várias maneiras, de empresas que querem falar com o médico. Principalmente a indústria farmacêutica. Queria entender de vocês, enquanto médicos, se isso fere algum princípio, se vocês acham que isso tem algum conflito de interesses, e como vocês acham que fica os médicos discutindo ali, sendo que os apoiadores são a indústria farmacêutica. Lá dentro da Cardiogram, vocês sentem algo ruim ou nocivo para a carreira de vocês? Não, assim, na verdade, isso é outro ponto também que já gerou muita resistência, né, de muitos médicos, e é uma coisa que me chama a atenção na Cardiogram, você tem várias faixas etárias de médico, né, você tem desde estudantes, realmente, tem uma grande porcentagem de estudante, residente, mas você tem médicos mais antigos lá também, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, de como as pessoas estão conseguindo se integrar nessa era digital. Mas é uma coisa muito sutil também, né, Lorenzo, assim, eu acho que a relação do médico com a indústria farmacêutica é uma linha tênue, assim. Então, é claro que a gente precisa ter alguns cuidados, mas eu acho que ela é necessária também. Eu acho que você não tem como excluir isso da vida do médico, entendeu? E as pessoas cada vez mais estão entendendo isso, eu acho também. Ao mesmo tempo que você tem que ter um cuidado para não passar uma imagem de vendido, né? De que você está sendo vendido para a indústria. Com informação e com informação técnica de qualidade, você mostra que aquilo ali é uma realidade, que você não está sendo vendido. Você tem dados, você tem pesquisas que mostram benefícios, que mostram evidências de determinado tratamento, determinado protocolo. Então, assim, isso vai caindo por terra, né? E o próprio efeito de rede que tem dentro da comunidade, a gente consegue trazer isso de uma maneira clara e transparente, né? Falávamos agora em off que eu estava visitando a faculdade Yale, e lá nos Estados Unidos, uma das principais universidades do mundo, que mais publica, que mais produz conhecimento, tem uma relação muito próspera com a indústria, com a iniciativa privada, e de maneira transparente e sem medo. Isso eu acredito também. Eu acredito que a indústria farmacêutica, ela faz parte do ecossistema do médico. Não tem como, porque não tem... vamos pensar nós como pacientes, vamos pensar nós como médicos. Tem coisa melhor do que você poder
curar o seu paciente com uma droga que veio de uma pesquisa séria e é comprovada que aquilo ali cura. Sim. Vamos falar do colesterol ali. Sim. Cara, essas novas drogas para dislipidemia, isso são coisas absurdas. Você toma um remedinho lá, o negócio baixa pela metade. Então tem estudos comprovando o benefício que isso faz. A gente pode olhar, nossa, são monstros, mas e o benefício que essas pesquisas entendem? Agora, o que a gente tem que trazer? Transparência, a gente tem que trazer ética, a gente tem que trazer cuidado, a gente tem que dar pluralidade para as vozes opinarem, embasamento científico, porque, sem dúvida nenhuma, não só a indústria farmacêutica, como as instituições de ensino, a indústria da educação, a indústria de devices, a indústria de equipamentos médicos, elas fazem parte desse ecossistema. Elas têm que fazer parte da comunidade. De uma maneira ética e transparente. Acho que tem um aspecto que é fundamental, como a Pamela disse, muitas vezes essa relação ela tem uma linha tênue, né? E justamente acho que o que define o local ideal para você deixar essa linha é uma questão de profissionalismo, questão de ética, mas principalmente de independência. Né? Quando a gente olha a plataforma, fica muito nítido que toda a produção de conteúdos ela é independente de um patrocinador que está por trás, que é quem viabiliza economicamente que exista o negócio. Né? Agora, você não vê interferência na produção de conteúdo ou na opinião que é dada sobre o conteúdo que está sendo feito. Né? Então, quando um colega, por exemplo, tem uma dúvida sobre um caso, em nenhum momento, como embaixador, com certeza a Pamela também sentiu isso, a gente se vê pressionado a dar uma opinião favorável a determinada medicação, contrariamente a outra. A gente se baseia única e exclusivamente no que a gente tem de evidência que é gerada em estudos clínicos, na sua maioria também patrocinados, porque é necessário que seja assim, e a gente tem muito bem delimitado onde que é esse limite. Né? Então, o fato de tantos membros, quanto principalmente os embaixadores, terem uma independência na hora de formular ali sua opinião, de poder ajudar a esclarecer as dúvidas, acho que esse é o ponto ótimo que foi encontrado nessa relação com o patrocinador, assim como a gente vê em congressos, assim como a gente vê nos próprios estudos. Você faz um estudo clínico, muitas vezes custa milhões de dólares para você desenvolver uma medicação como para a dislipidemia, que você mencionou. Boa parte desses estudos são ITT, ou seja, são iniciativas do investigador. O resultado ele vai ser apresentado independente do que aconteça, independente dele ser favorável ou não. Né? Eu acho que da mesma linha, se a produção de conteúdo, se as opiniões que são formuladas, elas são independentes, são baseadas no que a gente tem de evidência, é saudável que haja essa relação e que seja viabilizado o negócio por essa parceria. Eu acho que esse é o caminho. E aí, Pamela, você me perguntava em off e eu não te respondi, mas eu vou te responder agora, né? Como que você, da onde veio a ideia, né? Você falou, Sim, da onde como que surgiu, como Lorena? que surgiu e tal. Porque pega um pouco do que ele falou dos congressos. Eu sou médico radiologista e por várias vezes eu me pegava com o meu celular filmando uma imagem de uma ressonância magnética e falava assim, você acha que tem rotura desse menisco? Não porque eu não sabia, eu tinha condição de falar sim ou não, mas a opinião do meu colega, ela importava para mim. É como se ela tirasse uma ansiedade, ela me trazia um certo conforto. E ela me fazia mais realizado ao executar a ação que eu estou preparado para executar. Então, a discussão de caso... Ela tem esse fator, eu não sei como que eu vou chamar, de segurança, de fator emocional, e que no final das contas, quando eu fazia esse ato, quem estava ganhando era o paciente, porque eu estava pedindo a opinião de um colega, então ali já teriam duas pessoas opinando sobre aquele caso, se tinha ou não rotura do menisco. E as ferramentas não eram apropriadas para isso. E muitas das vezes, quando você tem grupos de WhatsApp, você acaba mandando para a mesma pessoa. Aí você começa a ficar incomodado de mandar, porque você fala, cara, eu tô mais uma. E outra, e geralmente são as mesmas pessoas que respondem. Que você fala, cara, tô incomodando. Né? E aí, essa relação, quando o médico passa isso pela cabeça do médico, isso é pior para o paciente.
Porque se eu tivesse uma maneira de não me sentir desconfortável, de não incomodar, de não constranger, mas também de não ficar constrangido em perguntar, o resultado final é melhor para o paciente. E aí nasceu essa ferramenta de discussão de casos, de dúvidas. Porque lá eu posso perguntar anônimo, lá quem responde é quem quiser. Lá o nosso sonho, o nosso propósito é ter todas as especialidades médicas em comunidades lá. Então, eu posso ter acesso a especialistas de vários lugares do Brasil. E eu não tenho essa inconveniência de achar que eu estou perguntando demais e nem achar que eu estou incomodando a pessoa. E a resposta, ela constrói para eu ajudar o paciente e mais, para quem lê, também ajudar os pacientes quando tiverem uma situação semelhante. Foi assim que surgiu. E a questão de como isso para de pé, né, veio dos congressos. Porque quando a gente olha as sociedades médicas e quando a gente olha a formatação de um congresso, por mais... não existe, no geral, questionamento sobre a idoneidade e a legitimidade de uma sociedade médica quando ela está cumprindo o papel dela. E essa sociedade médica, ela sempre teve, algumas poucas não têm relação com a indústria farmacêutica, vale destacar, mas a maior parte delas tem uma relação saudável, transparente e pautada na ética. Sem a interferência da indústria farmacêutica na capacidade de opinião ou do conhecimento. E com essa teoria do que já acontece no offline, né, muitas das coisas são assim, retiram atritos, melhoram processos. Já acontece no offline, nunca vai deixar de acontecer. Nós nunca vamos substituir os ambientes offline, os ambientes presenciais, mas enquanto SD Conecta, nós queremos ter a mesma idoneidade e legitimidade para o médico que as sociedades médicas têm com essa relação com a indústria que é pautada na transparência, na ética. Então, muito que foi bebendo na fonte, tendo a dor e buscando no que já existe dentro do presencial. Então, foi mais ou menos assim que nasceu a comunidade. Muito visão de empreendedor mesmo, de pegar uma dor e transformar numa ferramenta. Mas é interessante isso, Lorenzo. Eu vou até agora colocar até um pouco a minha visão de usuária do Cardiogram, além de embaixadora, né? Hoje em dia o conhecimento é muito fragmentado. Você, quando vai se subespecializando, você conhece muito mais de um assunto e você com certeza vai ter dúvidas de muitos outros. E assim, não tem como você... A velocidade com que a informação surge, novos estudos vão sendo divulgados, você se atualizar em tempo real, essas plataformas ajudam bastante. Então, você dividir o conhecimento, o seu colega que está lá foi para um congresso e aí ele publica lá as últimas novidades do congresso, você consegue se atualizar. E você consegue tirar dúvida, porque quem não tem dúvida não aprende, né? E todo mundo está sempre aprendendo. Então, eu acho que é uma outra ferramenta importante da plataforma, sabe? Ajuda bastante. Joca, algum caso que você viu lá, algum acontecimento lá que você pode destacar que foi útil? Vários aspectos. Acho que ontem, né? Inclusive, ontem à noite foi transmitido um webinar, né? Que eu gravei com o Bruno Ferraz, lá do Rio de Janeiro, em que em 1 hora a gente passou pelos aspectos principais dos 10 principais estudos apresentados no ESC na semana passada, né? O ESC Congresso Europeu. Não é possível para todos os colegas irem pela distância, pelo custo envolvido, logística de consultório e tudo mais. E a gente em 1 hora conseguiu pontuar os principais aspectos de cada estudo. Como a Pamela falou, dentro da cardiologia você tem uma fragmentação muito grande. Então a pessoa que está na válvula, por exemplo, talvez ela não vá ter tempo de ler a diretriz de diabetes e doença cardiovascular ou de ler o estudo que teve ali com um anticoagulante em fibrilação atrial, mas ela consegue destinar um período do dia dela ali de 1 hora para conseguir ter acesso aos principais aspectos de um congresso gigantesco que aconteceu, né, ali na semana retrasada. Eu acho que isso é um ganho muito grande do ponto de vista de conteúdo e de acesso. Acho que isso facilita muito o acesso a isso. Um outro aspecto também que é importante, a gente que às vezes está ali na pesquisa, produzindo, publicando, tem um ponto fundamental da produção científica que é o peer review, a revisão por pares.
a ASD ela virou de uma forma um peer review com 9.000 pessoas, né? Então isso é fundamental, assim, a Pamela, acho que essa semana publicou um artigo dela belíssimo lá da relação de estenose aórtica com o BNP e ela postou sobre isso e vieram vários comentários, não, mas como que eu uso isso na minha prática? Será que eu devo pedir o eco? Eu estou numa realidade que eu não tenho acesso a esse exame é pouco disponível. Então, acho que tem um ganho muito grande que é não só do conhecimento formal, o conhecimento da diretriz, o conhecimento do paper, o conhecimento da evidência que foi gerada, mas como que você traduz isso para diferentes realidades. Porque às vezes a diretriz fala uma coisa que na sua prática, no seu hospital, no seu dia a dia, não é possível. E você não vai esperar que o europeu te diga como fazer naquela sua realidade, mas talvez um colega que esteja numa situação semelhante tenha uma ideia, né? Talvez ele tenha uma solução para aquilo e fale, olha, eu também não tenho acesso a esse recurso, mas na nossa prática a gente chegou nessa solução. Tenta implementar isso na sua. Né? Então essa informalidade, de alguma forma, esse acesso mais próximo a pessoas que estão em situações distintas, eu acho que é um ganho muito grande, tem inúmeros exemplos disso no feed, né? Você passa por ali, você vê diferentes casos clínicos em diferentes contextos e as mais variadas soluções para isso. Uma delas foi esse artigo agora que a Pamela comentou, essa webinar também do Congresso e esse contato, né? E realmente uma solução para os problemas que os colegas vão trazendo ali na plataforma, né? Perfeito. Para a gente encerrar, agora eu queria trazer um pouquinho da opinião de vocês sobre carreira e sobre futuro. Eu comecei falando que vocês são médicos rising stars, né? Eu vejo assim, como a medicina hoje, né? A gente consegue, talvez, não sei se todos vão concordar, mas lá num momento mais antigo, 10, 15 anos atrás, a pessoa tinha que passar pelas mesmas coisas para ganhar a autoridade que elas tinham. Então, por exemplo, o cara que, para ele ser autoridade em cardiologia, provavelmente ele teria que estar ocupando uma cadeira em alguma universidade brasileira para ele ser essa autoridade, para ele publicar. E excelente, e a gente tem esse caminho. E esse caminho é super legítimo. E ele nunca vai acabar. Uhum. Só que agora a gente parece que tem outros caminhos, né? Que a tecnologia, a velocidade do digital, essa nova era, ela abre novas oportunidades para o médico exercer papéis fundamentais na conduta com o paciente e também ganhar destaque e ser relevante para a comunidade, para a saúde. E eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês pensam disso, como que vocês pensam assim, como que vocês têm olhado para o presente e para o futuro da carreira de vocês. Eu ia comentar isso agora, Lorenzo, eu estava conversando isso com uns colegas meus, que é engraçado que até pouco tempo atrás, não é recente, né? Esse avanço digital é recente. Até pouco tempo, sei lá, questão de 10 anos atrás, para um médico ser reconhecido, né? Ele tinha que aparecer na televisão, aparecer em jornal, né? Dar entrevista, consulte o doutor, entrevista no jornal, enfim. Para ele ficar famoso, por mais que ele fosse bom tecnicamente, para ele ficar conhecido, ele tinha que estar em alguma plataforma tradicional, né? E agora com o digital, todo mundo pode ser visto, né? Você consegue publicar o seu currículo e falar, olha, eu sou assim, assim, assado, mostrar quem é você, ter um posicionamento digital muito mais acessível para todo mundo, né? Quem quiser, tá lá. Pode ir lá, olhar o seu currículo, saber quem é você. Você consegue se divulgar, mostrar o que você está fazendo agora, quais são suas perspectivas, o que você quer fazer daqui a algum tempo. Enfim, eu acho que isso revolucionou, de certa forma, e está revolucionando a medicina, né? O posicionamento do médico. Em relação à carreira, eu acho que é isso. A saúde digital é uma realidade. Eu acho que quem não existe em alguma plataforma, em alguma rede social, não existe, né? O médico sente essa dor, sente essa necessidade de estar presente. E cada vez mais, eu acho que essas ferramentas, como a plataforma do Cardiogram, vai ser o futuro, assim. Você vai conseguir divulgar, fazer conferências, fazer webinários, divulgar trabalhos, gerar discussão, discutir casos clínicos. Eu acho que isso vai ser um grande marcador do médico do futuro, assim, sabe? Perfeito. Joca, como que você vê o roadmap aí, o médico de hoje e do futuro? Acho que até complementando um pouco do que a Pamela falou, acho que toda essa mudança, que é uma mudança cada vez mais rápida, ela vai exigir
de todos os colegas novas habilidades que até então eram desconsideradas, né? Então, não só a habilidade de comunicação, que eu acho que é cada vez mais fundamental, mas de você realmente preencher espaços com uma certa visibilidade para você ganhar o seu espaço, né? Para você conseguir, de fato, exercer aquilo que você sabe exercer, né? No meu caso, em particular, eu acho que o plano, né? Agora é realmente cumprir com o meu doutorado, depois seguir na formação como cardiologista, mas já tendo em vista que a formação tradicional, aquela, né, das gerações anteriores, talvez ela deixe lacunas que hoje não são mais possíveis de serem deixadas, né? Eu acho que você tem que ter esse espaço no digital, você tem que ter uma capacidade de comunicação, não basta você produzir ciência, você tem que transmitir aquilo que você está produzindo para o paciente, transmitir aquilo que você está produzindo para os demais colegas, até para você conseguir agregar um valor naquilo que você é capaz de fazer, nas habilidades que você teve até aquele momento, né? Então, acho que a gente tem que manter um grau de excelência e de busca naquilo que a gente faz, e isso hoje certamente passa por essa presença no digital, por plataformas como a Cardiogram e por outras tantas iniciativas que são necessárias para a formação médica hoje, né? Eu acho que isso tem que ser ensinado, isso tem que ser compartilhado e tem que ser reconhecida a importância disso, não, lógico, deixando de lado a formação técnica, o conhecimento formal e todo o processo, né, que a gente sabe que é uma formação muito longa, mas agora a gente tem que ter também isso, né? A gente tem que agregar essas novas habilidades além daquelas que já eram necessárias e que continuam sendo necessárias para a prática clínica, né? Sem dúvida nenhuma. Sensacional, muito obrigado. Dizer que vocês são muito fundamentais para o sucesso da Cardiogram como embaixadores. Eu acho que esse aqui vocês estão representando um dos nossos pilares, que são os embaixadores. Os embaixadores sempre serão fundamentais para todas as nossas comunidades e para todas as outras que chegarão. Agradecer o comprometimento, o propósito de vocês em ajudar os colegas ali no feed, entendendo que isso é uma forma de gerar valor para todos e que isso retorna para a gente também. Então, agradeço muito e estamos juntos aí para crescermos juntos. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de participar e também de poder vir hoje aqui para compartilhar com você um pouco da experiência nossa. Acho que essa plataforma daqui a pouco vai estar com 20, 30, 50 mil membros. Não vai demorar para que isso aconteça. Obrigado. Eu faço das minhas palavras as do Joca também. Com certeza, uma grande honra estar aqui, fazer parte de tudo isso, ver como é que foi o comecinho, como está crescendo rápido, e com certeza eu concordo com o Joaquim. Eu acho que os números não mentem, daqui a pouco com certeza vai ter muito mais membros do que a gente tem hoje. Sensacional. Agora eu vou falar um recadinho para você que está me ouvindo, mas eu quero, nesse momento de celebração aqui, fazer agradecimentos, porque se passaram 12 meses da Cardiogram, mas muito trabalho de um time que está por trás disso, de um time que é o time da SD Conecta. São muitas lutas no dia a dia, vocês não têm noção o que é construir um produto novo, um produto que não tem base de comparação, um produto que os indicadores de sucesso não tem onde eu vou pegar os indicadores de sucesso. É óbvio que é algo que a gente possa se aproximar, e a gente faz isso, mas vocês não sabem a dificuldade e o quão duro e árduo é esse caminho de construir coisas novas. Entretanto, ele é muito prazeroso para aqueles que gostam, ele é muito satisfatório, e eu me enquadro nessa categoria, que eu vejo um propósito muito grande, isso me realiza, de criar coisas novas, de passar por essas dificuldades, e isso mantém a gente vivo e com brilho nos olhos, como eu sempre digo. Então, eu quero agradecer hoje
Eu e mais 25 pessoas que estão no SD Conecta, que é o time da SD Conecta. Aquelas pessoas que já passaram por aqui e já não estão mais conosco. Agradecer o nosso investidor, que nos ajuda muito. Agradecer os nossos clientes, os nossos parceiros. Agradecer a indústria farmacêutica pela relação transparente e dentro do compliance que sempre pautou aqui as nossas negociações. E agradecer a Deus que me capacita a ter a enxergar uma oportunidade e a dar força e me dar força para correr atrás dessa oportunidade junto com o time do SD Conecta. Então, é um momento de celebração e agradecer você também que está aqui toda semana com a gente, dando feedback e acompanhando. Agradecer a todas as pessoas que já estiveram aqui nesse podcast, que também me deixam mais entusiasmados para continuar trabalhando. Então, obrigado a todos vocês, obrigado pela atenção e até a semana que vem.